gente, boa tarde, meu nome é Luca. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença da banca, que veio ajudar o nosso colégio, para essa presença, muito obrigado. Agradecer aos meus familiares, aos meus amigos que vão presenciar especificamente o meu trabalho. Então, eu agradeço muito todos vocês estarem aqui comigo. Bem, antes de realmente dar início, eu só queria falar que, pela minha experiência, desde que eu no meu colégio, estando no Brasil, a imigração faz parte da nossa vida há bastante tempo. Desde cedo, eu sempre convivi com pessoas de outros países, estrangeiros, e hoje em dia já considero isso completamente normal. Uma pessoa de qualquer país pode estar em qualquer outra nação que vai ser perfeitamente aceita, independente de onde ela tenha vindo, da sua cor, da sua religião, do seu gosto e tudo mais. Esse é um dos motivos que eu escolhi fazer as caras sobre a imigração e eu falo também sobre os motivos das coisas. Bem, existem muitos motivos para uma pessoa emigrar, e isso vai mudando ao longo do tempo, desde que a humanidade tenha o conceito de uma civilização. Atrelado a isso, também existe o conceito da xenofobia, que em sua essência tem como significado a aversão ou a repulsa aos estrangeiros. E isso há muito tempo vai atrapalhando todo esse processo de imigração, seja de outros países, ou a migração que é dentro do mesmo país. A primeira parte do meu trabalho eu vou falar muito para vocês sobre os motivos de por que uma pessoa de cada classe social imigra. Então, sobre a classe baixa, a classe média e a classe alta. Eu vou falar também os principais destinos, ou seja, para onde as pessoas vão, quais países elas procuram, por que elas procuram esses países e o que elas fazem assim que chegar lá, começando pela classe baixa. A classe baixa tem uma peculiaridade que é a falta de poder aquisitivo e muitas das vezes a falta da propriedade intelectual. O que eu quero dizer com isso é um diploma ou uma formação acadêmica que permita um trabalho intelectual, como um advogado, um médico ou um engenheiro. Muitas das vezes a imigração da pessoa de classe baixa acaba sendo forçada. Em qual sentido? Por via de regra, pelo meu estudo, a imigração da pessoa de classe baixa ela busca a sobrevivência, ou seja, dentro do seu país de origem, da sua nação, seja por guerra, por falta de alimento, conflitos internos, perseguições religiosas ou étnicas, ela acaba tendo que sair de lá justamente para sobreviver, para conseguir suprir as suas necessidades e da sua família. Falando sobre a realidade do Brasil, o Brasil em si não imigra tantas pessoas de classe baixa imigram no sentido de mandar essas pessoas para outros países. Dentro da realidade da América do Sul, o Brasil é um país que recebe imigrantes de classe baixa, como exemplo dos bolivianos e venezuelanos, que muitas vezes vêm para cá por conta da falta de necessidade, da falta de oportunidade nos seus países de origem. Uma curiosidade também é que, mesmo assim, as pessoas de classe baixa no Brasil, elas migram, ou seja, elas saem de um estado ou de uma região e vão para outro. Isso sim é bastante comum dentro da realidade dos brasileiros. O que já muda muito quando a gente começa a falar de classe média, já é outro tom de conversa. Aqui nós já estamos falando realmente, na maioria das vezes, uma imigração, a mudança de país e às vezes de uma maneira intercontinental, ou seja, saindo de um continente e indo até o outro. Uma peculiaridade também, contrária à classe baixa, é que a pessoa já tem uma estabilidade. Já tem uma concentração maior de riqueza, de poder aquisitivo, ou ela está em busca de uma propriedade intelectual, de um diploma, de uma formação, ou ela às vezes já tem um e quer se aprimorar. Então, o que uma pessoa de classe média busca quando ela sai do seu país? Ascensão social e econômica. Simplificando a minha fala, às vezes trazendo para a realidade dos brasileiros. Uma pessoa jovem, ela quer ser um grande médico, trabalhar nos melhores hospitais do Brasil e às vezes ela prefere, em vez de entrar nas melhores faculdades brasileiras, que ela conseguir um prestígio maior, ela prefere ir para fora do país e fazer uma faculdade de medicina fora, fazendo um país considerado de primeiro mundo ou mais desenvolvido que o Brasil. Por isso, os principais destinos são justamente a Europa Ocidental, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, entre outros, assim como os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Pois neles você tem um prestígio maior de qualquer formação acadêmica em relação à brasileira, não que o brasileiro seja insuficiente,
mais que o reconhecimento que eu tenho estrangeiro nesse país, você recebe mais oportunidades dentro do próprio Brasil. Ou até mesmo, por ela já ter uma estabilidade, ela procura coisas que o dinheiro dela não é o suficiente para comprar, como uma segurança pública ou outros serviços públicos. E isso já está em relativa abundância nos países europeus e nos países da América do Norte. Então, às vezes, elas preferem ir para lá para ficar. Às vezes, recebem uma oferta de emprego melhor e acabam se mantendo naquele lugar de vez. A classe alta, ela tem uma leve semelhança, porém é potencializada. Em que sentido? Uma pessoa de classe alta já tem um grande poder aquisitivo. Ela tem muito dinheiro, muitos recursos para ela conseguir estar estável em basicamente qualquer país, qualquer lugar do mundo. Então, o que ela busca? Já que ela já ascendeu economicamente e ela consegue sobreviver tranquilamente. Ela busca justamente a proteção desse benefício. Ela quer proteger os seus recursos, ela quer proteger os seus status, ela quer que os seus filhos e seus netos possam aproveitar esses recursos por muito mais tempo. Então, justamente, os destinos procurados são países que têm políticas acolhedoras à elite, aos ricos, milionários, bilionários, países sigilosos a quanto essas informações monetárias, trazendo como exemplo Dubai, Suíça, Mônaco, entre outros. Também sempre os países europeus mais comuns, como França, Inglaterra, Espanha, América do Norte, também estão presentes, porém em outras regiões, né, sendo diferente dos locais onde as pessoas de classe média chegam. Eu falei para vocês sobre os motivos do porquê cada classe social ela vai migrar. Só que, independente disso, sempre vai ter a xenofobia atrelada a essas questões, independente da riqueza dessa pessoa. Porque isso é algo muito antigo e já está enraizado na sociedade, infelizmente. E eu vou explicar como esse preconceito afeta cada uma das classes, começando pela classe baixa, na qual, justamente pelo que eu disse, a classe baixa, ela muitas vezes não se prepara para o processo de migração. Então, às vezes, ela não consegue estudar a língua do país que ela tem, não consegue estudar a cultura do país, não consegue estudar as necessidades daquele país. Então, ela acaba, muitas vezes, sendo exposta a ser manipulada. De que forma? Às vezes, infelizmente, sendo submetida a um trabalho quase escravo, em péssimas condições, com uma remuneração muito abaixo. Isso também está falando o fato de que uma pessoa de classe baixa busca trabalhos mais braçais, não necessariamente intelectuais, ou seja, jardineiro, operador, às vezes lixeiro, prestador de serviços, e isso pode acabar fazendo com que essa pessoa não tenha tanto reconhecimento e seja inferiorizada perante normativos. A classe média já possui esse preparo, como eu disse no slide anterior, ela vai saber falar a língua para onde ela está indo, ela vai saber a cultura do país, ela vai saber o que o país precisa. Então, se o país está em uma carência de médicos, ela pode ir lá para estudar medicina, porque ela vai ter boas oportunidades. Mas, quando você fala da xenofobia com esse tipo de pessoa, é muito mais sobre ela estar querendo ascender no mesmo lugar que você. Em que sentido? Eu sou brasileiro, então eu reconheço que eu tenho direito às escolas brasileiras, às universidades brasileiras, aos trabalhos dentro do meu país, às empresas brasileiras. E às vezes uma pessoa que vem de fora, ela acaba, entre aspas, passando para trás, ela acaba conseguindo essa vaga no meu lugar. E às vezes pela falta de contato com os estrangeiros, você pode acabar inferiorizando essa pessoa falando, por que ela saiu do país dela e veio tomar o meu lugar? E isso é um tipo de xenofobia muito comum com as pessoas de classe média. As pessoas de classe alta, lógico, também sofrem xenofobia, mas eu não posso dizer para vocês que ela afeta muito menos, justamente pela presença do dinheiro, né? Grande poder aquisitivo. Elas conseguem comprar as coisas, elas já ascenderam de uma maneira econômica, elas não estão buscando mais isso. Porém, a xenofobia, no caso delas, entra em círculos privados, em clubes, em locais que somente a elite pode participar. Às vezes, por você não ser de uma família famosa daquela região, ou por não ser daquela nacionalidade, você pode ser excluído. Lógico que é bem menos
um cômodo bem menos do que da classe média e da classe baixa, porém mesmo assim acaba afetando o psicológico da pessoa. As minhas considerações finais, eu espero que eles tenham entendido justamente cada um desses dois tópicos, que foram os motivos de cada classe social emigrar, o que eles buscam nos países, para quais países eles vão, o que eles têm a trabalhar nesses países, e na outra parte, como a xenofobia afeta esse processo e como ela pode acabar retardando isso, porque a imigração é algo necessário para os dias de hoje. Às vezes, alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, eles sempre formam muitos advogados, muitos médicos, e eles têm uma carência de trabalhação. E a imigração consegue suprir essa necessidade. Às vezes, alguns imigrantes com oportunidades podem ir até os Estados Unidos para fazer esse trabalho de ação. Eles vão ter oportunidade, porque existe uma carência. Assim como um país que tem um trabalho braçal, que necessita de um trabalho mais intelectual, de um médico, de um engenheiro, uma pessoa formada pode ir até esse país através das oportunidades. Ela vai ser muito mais reconhecida por conta dessa carência que o governo tem dessa profissão. Aqui estão as referências bibliográficas de todas as citações que estavam no site e também no canal escrito. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.